é bastante. Ai, desculpa, eu esqueci, Cris. Isso bem, os É uma anjos. diretriz muito importante que o Goetheano, pela sessão pedagógica, eles estão dando à pesquisa. E eu acho que isso tá muito em sintonia com o que a gente está querendo propor para o Congresso, porque é uma pedagogia que tem agora 100 anos, nós temos bases e alicerces muito interessantes, muito próprios, que justamente são um diferencial para a educação. Mas a gente vê que 100 anos depois, dentro dos desafios que a contemporaneidade nos coloca, que essa pedagogia ela não pode mais ser replicada ou reapresentada ou feita tradicionalmente, mas é uma pedagogia que precisa, assim, ser recolocada, né? Ela precisa se reposicionar e se recolocar dentro do ambiente. Ela é uma proposta viva, mas ela precisa estar mais viva ainda agora, né? Onde ela, por meio dos seus processos, pode mostrar e pode apresentar como ela ajuda o desenvolvimento, como ela é própria para a criança, como ela realmente é um caminho de transformação para um ser humano. Isso a gente só pode realmente conseguir tentar ver, tentar realmente perceber se a gente fizer uma pesquisa. Reproduzir aquilo que já foi feito, agora precisaria realmente ser adaptado à nossa realidade. Como é que a gente vê isso acontecendo? Dentro dos nossos lugares, dentro dos nossos territórios? Isso a gente só vai ver mesmo se a gente fizer uma pesquisa, olhar para aquilo que está sendo feito, documentar, trazer e apresentar. Então, uma forma de tornar a nossa pedagogia é, consistente, né, mostrando os diferenciais dela, para que a gente possa festejar os 200 anos, é realmente um dos grandes caminhos que a gente tem visto como uma possibilidade é de realizar a pesquisa e de levá-la às diferentes formas de publicações e apresentações, e no Congresso ela está presente, quem sabe a gente faz uns anais depois, onde a gente congrega tudo aquilo que chegou, e aí a gente realmente coloca ela no nosso momento, na contemporaneidade, no Brasil, nos seus diversos territórios, de forma muito própria. É algo que na Faculdade Rudolf Steiner já tem feito, as formações também fazem as suas pesquisas. Dentro da revista Jataí, a gente tem compilado algumas pesquisas, existem grupos de estudo, grupos de trabalho, e tudo isso, as linhas de pesquisa também, tudo isso já é um caminho para tentar realmente fazer com que a gente realize pesquisa. Eu agora vou passar a minha palavra para a Cris, para ela apresentar um pouco mais a ideia do Congresso, e depois Flor e Dora e a Ana vão apresentar para a gente alguma coisa a mais sobre a pesquisa. Muito Bora, bom, obrigada, Melanie, obrigada, pessoal. Muito legal ver professoras aqui, pesquisadoras como a Manu, que eu conheço de perto, sei do trabalho belíssimo que ela desenvolveu lá na Escola Moara, em Brasília, e outras professoras, a Lígia, do Grupo Brasilidades, tantas pessoas aqui presentes. Então, eu queria apresentar para vocês um pouquinho qual é a ideia desse sexto Congresso Brasileiro de Pedagogia Waldorf. O mais interessante é que esse ciclo de congressos, a gente vai para a sexta edição, e cada encontro que reúne, né, congrega professores do Brasil todo, educadores do Brasil todo, teve, ao longo desses anos, temas centrais que foram conectados a partes constituintes do ser humano, na sua amplitude. Então, a gente teve um congresso voltado ao temático do corpo etérico, astral, e finalmente nós chegamos no eu humano. E nós faríamos esse congresso lá em Belo Horizonte, antes da pandemia, estava tudo pronto para ele acontecer, toda uma escolha de onde esses congressos devem acontecer no Brasil, para que eles saiam de São Paulo, vão para outros lugares, para que a gente possa cada vez mais tornar o impulso da pedagogia Waldorf brasileiro, dialogando com as ações, as pesquisas, o desenvolvimento de cada território e a sua cultura, né, com esse impulso da pedagogia Waldorf.
Então, como aconteceu a pandemia, esse congresso não aconteceu em Belo Horizonte. E aí, passado esse período, foi muito interessante, porque o tema central era o eu, né? Essa identidade do indivíduo, das crianças, dos seus diferentes ciclos, crianças jovens. Então, nós voltamos para retomar o sexto congresso e houve toda uma discussão em relação a que humanidade era aquela que, depois da pandemia, deveria trazer essa temática. E aí que o tema do congresso, então, ganha um colorido diferente, passando a ser o eu como ser dialógico, ligado às manifestações na cultura brasileira. Depois da pandemia, depois desse período que nós vivemos, muitas coisas entraram em xeque. Muitas ideias e necessidades de diálogos tornaram-se mais evidentes. Então, o Congresso Brasileiro, o sexto Congresso, que vai acontecer de 18 a 23 de julho, lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, o que também é um grande marco, é a terceira vez que nós conseguimos fazer congressos brasileiros dentro e conectados com universidades públicas brasileiras. Isso também é um marco. Então, esse evento traz essa característica nova que a Melanie coloca, que é estimular as professoras, educadores a falarem sobre os seus trabalhos. Falar sobre os seus trabalhos, podemos usar a palavra pesquisa. Como é que você desenvolve o seu trabalho no território? Como é que você conta todo aquele arcabouço de saberes culturais locais, dialogando com a antropologia antroposófica? Então, essa é a tônica do sexto Congresso Brasil, voltado a esse tema central. Para realizar esses congressos, nós sempre realizamos em grandes parcerias. Uma delas, a mais principal, é a Seção Pedagógica do Brasil, que é uma das partes em que a antroposofia olha para uma área. Nesse caso, a seção ligada à parte pedagógica, né? Aqui representada pela Melanie e vários outros integrantes fazem parte e ajudam a gente a zelar por essa preocupação do impulso antroposófico na pedagogia e como ele pode se apresentar num congresso que reflete sobre esse caminho a cada 3 anos, né? Também temos como parceiros a Escola Mineira, que é uma das mais antigas do Brasil, lá em Minas, que topou o desafio de abrigar, de acolher esse congresso, de estar junto em cada pequeno planejamento, em cada pedacinho dessa construção. Também a Universidade Federal de Juiz de Fora e o seu núcleo Antropos, que é um núcleo de professores da Federal, de vários departamentos que estudam antroposofia e têm o interesse de levá-la em debates maiores para a universidade pública, assim como foi o 5º congresso que aconteceu na UNB, lá em Brasília, que também tinha a mesma preocupação, tá? Também temos a Escola Waldorf Colmeia, que é uma escola jovem de Belo Horizonte, mas que também está dando passos largos. Aqui a Lígia já foi da Colmeia, né? Agora ela está em outra escola. Colmeia E de Juiz de também... Fora. Hã? Juiz de Fora. Sim, mas você veio de lá, né? Vim E de agora lá. você está em outra escola. Agora Então, estou. foi legal. E também a gente teve uma coisa nova, que é a mobilização de várias outras escolas do estado de Minas Gerais, que estão se dispondo a apoiar o desenvolvimento desse congresso. Então, tem escola produzindo sacolas para os congressistas quando eles chegarem, tem outras escolas que pretendem oferecer outras ajudas. Então, é uma rede que se conecta para que esse momento de congregar as novas ideias aconteça. Né? Eu queria contar isso para vocês, contar que hoje a Pedagogia Waldorf ela acontece em 9 territórios pelo Brasil inteiro. Nordeste, que a gente tem aqui, por exemplo, a Janise representando, temos o território da Bahia, porque a Bahia é gigante, né? Então ela meio que se desligou do Nordeste e virou um território único. Temos o Sul, temos o Centro-Oeste aqui com o professor do Centro-Oeste, São Paulo, com as suas 3 grandes áreas, que são muito, mais de 85 escolas nos 3 territórios paulistanos, né, paulistas, e também temos o 10º território nascendo, que é o território norte. Agora a gente tem 2 pequenos jardins em Rondônia e no Acre. Então, cresce essa pedagogia, né? Também a gente queria dizer que esse grande congresso, ele tece fios que se conectam para receber todos os professores que possam estar nesse momento juntos. Ele tem um fio ligado ao conteúdo central do congresso e, nesse caso, é muito ligado à pesquisa dos professores. Um outro fio
que tece oficinas e propostas de atividades artísticas conectadas ao tema central, e um fio grande de trocas e debates sobre temas muito presentes e atuais na pedagogia Waldorf. Então, o quarto fio é o fio da pesquisa, é o fio de dar espaço e convidar que os educadores brasileiros, as escolas Waldorf, se sintam à vontade e possam chegar pertinho, escrever sua pesquisa, o seu trabalho, a sua análise e compartilhar com o Brasil todo. E é para falar desse fio de pesquisa que nós temos aqui a Florência, a Dora e a Ana. Então, passo para você, Flor. Obrigada, Cris. Eu não vou me estender muito, né? Vou contar só um pouquinho por que nós pensamos nesses 3 encontros. A gente não tem ainda, mas já está começando, uma cultura de registro das práticas pedagógicas no Brasil. Como a Melanie falou, esse é um impulso que vem da seção pedagógica do Goetheanum, mas se a gente olhar para o Brasil, nos últimos 15 anos, lentamente começaram a ser feitas pesquisas, mas pesquisas no âmbito acadêmico. Então, a gente já temos artigos em revistas científicas, temos mestrados, temos doutorados falando da pedagogia Waldorf. É um número bem maior do que a gente imaginava. Uma inicianda de iniciação científica da faculdade fez uma compilação que está na biblioteca da faculdade de todos esses trabalhos. É bem interessante para quem tiver curiosidade de ver que é um número já bem expressivo. Mas, normalmente, esses trabalhos de pesquisa, como eu falei, eles estão no âmbito, né, das universidades. Alguns se tratam de pesquisas vinculadas à prática pedagógica, outros não, eles têm um cunho mais teórico. Isso não é um privilégio, né, uma característica só da pedagogia Waldorf. Quando a gente está na prática e a gente pensa no registro, né, ou em algum tipo de compartilhamento das nossas práticas, a gente tem como modelo esse tipo de pesquisa, acadêmico, rigoroso, que segue uma série de percursos. Mas, no fundo, todo professor é um professor pesquisador. A ideia, justamente, de abrir esse espaço no Congresso é para que as pessoas não se assustem com esse modelo que a gente está propondo, é uma coisa bem diferente, mas é que haja, né, que a gente comece internamente no movimento a criar essa cultura do registro, do compartilhamento com os colegas. Como a Cris trouxe, o movimento pedagógico tem crescido muito no Brasil, e uma das tarefas do movimento pedagógico, né, que foi para a China, para Israel, é justamente fazer esse balanço de como é que é essa proposta pedagógica nas diferentes sociedades, nas diferentes culturas, lidando, né, com o seu momento histórico e o seu espaço geográfico. Então, uma das propostas desse trabalho é que as pessoas possam falar como é que é fazer pedagogia Waldorf na Bahia, né, no Norte, enfim, como é que eu, professor, faço isso. Então, que essa pesquisa, esse trabalho esteja relacionado com o nosso currículo, como é que eu faço esse diálogo com o currículo, com as diferentes faixas etárias, e que a gente crie, então, esse espaço que é um espaço de compartilhamento. A ideia dos encontros, justamente, acho que é desmistificar, né? Tá no título desses nossos 3 encontros, que acontecem hoje, dia 3 e dia 24 de março, sempre às 16 horas, e que, ao longo desses encontros, a gente ajude as pessoas a escreverem os seus resumos dos trabalhos, e que isso possa incluir tanto, por exemplo, temas de estudos que estão sendo feitos em grupo, por exemplo, que podem ser apresentados, as experiências das práticas cotidianas, as perguntas que as pessoas têm nesse diálogo, né, com o seu espaço físico, o seu momento histórico e a pedagogia Waldorf. Então, a ideia que a gente começa com a Ana Bilioni hoje, aqui é falar a respeito disso, como é que a gente compartilha essa nossa prática, como é que a gente organiza as nossas perguntas, a nossa experiência de uma forma que seja uma forma a ser compartilhada no Congresso. E a ideia é que dessa primeira experiência no Congresso a gente possa trabalhar
para estabelecer uma cultura de registro das nossas práticas, que são sempre tão ricas e que, historicamente, infelizmente, elas tendem a se perder porque a gente não registra, né? Ana, você e a Dora, não sei se qual a ordem aí de fala, mas obrigada. Dora, você quer ir primeiro? Você quer que eu vá? Como que a gente faz? Pode falar, Ana. Bom, primeiro que uma honra estar aqui, né? Assim, do lado de vocês, assim, dá um frio na barriga até, porque é isso, é uma sensação de grande responsabilidade de poder falar sobre esse lugar da pesquisa junto a pessoas tão conhecedoras desse assunto. Mas eu acho que tem um lugar muito especial, para mim, só dando um pouco de contexto, né? Da onde vem um pouco esse lugar da pesquisação, que eu acho que é a razão eh, da Cris, da Florência, enfim, da Meli ter me convidado para esse lugar, né? Então, trazendo um pouco de contexto para isso, né? E aí, vocês vão me desculpar pelo meu nariz anasalado, é assim que tá a minha voz hoje. Eh, mas, assim, então, esse lugar da pesquisação eu conheci por conta de uma prática que é a prática social reflexiva, né? Então, o meu lugar de desenvolvimento desta pesquisa tem muito a ver com esta prática, que é uma prática que acho que dialoga muito com isso que a Florência está trazendo, que é esse lugar, né? Ela colocou do professor educador, né? Do professor pesquisador, e eu acho que a gente, lá nesta prática, a gente olha muito para esse lugar da gente indivíduo, como esse constante pesquisador, buscador, né? Como essa pessoa interessada nos fenômenos do mundo, né? Então tem um fio muito grande desta prática, pelo menos da maneira como a gente olha para ela, com esse pensamento todo também ligado à observação goetheana. Então, é esse lugar da gente observar e se auto-observar, né? Então, de um lugar de uma observação bem misturada, digamos assim, e bem amalgamada com o nosso próprio olhar, com quem somos. E aí, nessa história da prática social reflexiva, a gente foi se apropriando de uma metodologia, que é essa metodologia da pesquisação, que justamente acho que diferente de algumas outras metodologias acadêmicas e de outras também não acadêmicas, mas que olham esse lugar teórico, a pesquisação ela tem um lugar muito profundo, de um enlaçamento muito profundo com a prática, né? Então, a base toda dela é o nosso fazer, ela tem uma coisa muito, eu acho ela, né, eu sou muito apaixonada porque acho que tem esse lugar muito mundano nela, assim, a gente, né, é uma prática que está muito, é uma pesquisa que está muito ligada à nossa prática, ao nosso fazer, e que não tem grandes mistérios, né? Quando elas falaram, apresenta um pouco do que é a prática, eu falei, vou apresentar, e ela é uma coisa absolutamente natural. Vocês vão falar, isso que ela tem para apresentar? Esse é o fluxo que funciona, porque ela é uma coisa absolutamente, de alguma maneira, natural para a gente, enfim. Então, eu queria fazer uma breve. Eu preparei uma apresentaçãozinha, eu posso apresentar ela? Porque, enfim, é isso, eu estava nervosa, achei que me ajudava a ter uma apresentação Ai, meu prontinha. Deus. Pode apresentar, esperar. Eu vou apresentar aqui, tá bom? Porque aí me ajuda a guiar minha fala também, porque eu me empolgo, então eu vou falando muito sobre isso. Então, assim, vocês estão tendo um pouco de contexto e eu de contenção. E só para falar, né? Então, essa história da pesquisação, né, a minha base de conhecimento disso é muito vivencial também. Então, tudo que eu vou falar aqui também tem a ver com coisas que eu fui aprendendo, né? Claro, a gente estudou sobre isso também, até para conduzir os processos relacionados a isso e ajudar alunos que a gente ajuda a fazerem a sua própria pesquisa a partir dessa metodologia, mas tem muito da minha vivência mesmo também, enquanto pesquisadora que vai vivendo e usando essa prática, né, para ajudar o meu processo de aprendizagem e reflexão. Então, acho que uma coisa que eu queria trazer desse lugar da pesquisação, tem uma fala bonita, eu vou ler ela para a gente aqui, que fala que a pesquisação educacional, enfim, é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores, de modo que eles possam utilizar as suas pesquisas para aprimorar o seu ensino
e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos. É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos inúmeros tipos de investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer processo que siga um ciclo, no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre o agir, né, na prática, que é o nosso fazer, e o investigar a respeito disso que a gente fez, a respeito dela. Então, planeja-se, implementa-se, descreve-se, avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais no correr do processo, tanto a respeito da prática, quanto a respeito da própria investigação. Então, tem algo eu acho que é isso, tem algo muito central na pesquisação, que é esse lugar que a gente vai entender esse âmbito da pesquisa como o investigação desta nossa ação, daquilo que a gente faz, né, ali. E é para o nosso aprendizado. Então, uma das coisas bonitas que eu acho que é isso, que é que fica, é como se a gente estivesse fazendo isso também para compartilhar com o mundo, mas tem um ganho intrínseco nesse processo que é o nosso próprio aprendizado, né? Quem está pesquisando sobre a sua ação está querendo aprender com ela, está querendo que ela nos, né, ensine para a gente sobre o que ela tem, o que ela pode, né, acontecer ainda em termos de melhora, de desenvolvimento, né? Então, eu acho que ele é muito, assim, tem esse lugar da pesquisação que fala, né, diretamente com quem está interessado, né, em aprender com a sua própria prática, né? E compartilhar esse aprendizado, que eu acho que é isso, ele traz essa estrutura, né? Então é como se a gente quisesse investigar algo corriqueiro, como é que eu faço para trazer mais questões da brasilidade para o dia a dia das minhas crianças, né? Como é que eu melhoro a minha relação com os trabalhos manuais que eu estou oferecendo aqui com elas, né? Então, perguntas que têm a ver com esse meu cotidiano de fazer, né? Mas ela é feita de uma maneira estruturada, disciplinada e viva, que vai buscar também, né, do dia a dia esse lugar. Então, ela quer compreender relações e dinâmicas muito mais do que justificar, sabe? Não é uma pesquisa que vai dizer 3% do que eu estou fazendo vem disso, né? Não é sobre isso, ela é sobre realmente compreender melhor as dinâmicas, as relações presentes nesse trabalho, os desafios que estão envolvidos, né? Então, ela tem essa característica. E aí, para não me estender muito, ela funciona em 4 passos, que é isso que vocês vão falar. Jura, Ana? Não acredito que você vai me falar sobre isso. Mas são 4 passinhos muito simples. Então, o primeiro deles tem a ver com esse lugar realmente de planejar. Então, uma vez que você identificou a sua pergunta, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, que é um passo bem importante, mas você vai planejar a primeira ação que você vai fazer, né? E aí vai identificar. Então, se é uma ação rotineira, você vai pesquisar né? Você vai planejar o que você vai fazer naquela. Então, para inserir, para ver se eu estou realmente conseguindo trazer esse lugar da cultura brasileira, eu vou planejar minha aula, que vai ser assim com os alunos, eu vou trazer esse aspecto, vou contar essa história, né? Então, você vai planejar organizadamente o que você vai fazer, descrevendo, bem descritivamente. Aí você vai observar. O segundo passo é você viver viver o que você planejou e observar o que aconteceu. Ah, eu planejei falar tal coisa, contar tal história, não deu certo, ou deu certo, ou as crianças se interessaram, ou não se interessaram. O que você me sentir assim, me sentir assado, né? Então você vai registrar e observar esse lugar que você planejou, né? Com bastante rigor, que é uma outra coisa que eu vou falar, porque o lugar dessa pesquisa, o que ela traz é a gente com esse olhar atento e rigoroso. Então, você vai ao final né, de ter implementado essa sua ação que você planejou, você vai registrar o que aconteceu, você vai registrar como você se sentiu e você vai triangular com uma outra pessoa, que é ouvir dela, ou ouvir de uma outra, né, de uma outra pessoa, ou de um outro elemento que você vai convidar para estar nessa pesquisa, o que também foi percebido ali, para você não ficar com a sua opinião sozinha ali. E aí o próximo item tem a ver com refletir,
que é depois olhar todas as suas anotações, sabe? Quase que deixa descansar um pouquinho as suas anotações naquele dia, no calor, você, né, por exemplo, anotou tudo naquele, e aí depois você vai olhar e refletir o que que as suas anotações, o que que aquele comentário disse, o que que aconteceu, então tem um momento de refletir. E por fim, a hora que você termina essa reflexão, também já vai dando vontade de você fazer o planejamento de novo, dessa nova ação. E a gente costuma propor para um ciclo de pesquisação, pelo menos 3 ciclos desse ciclinho aqui, sabe? Planejei, fui lá na minha prática, fiz, anotei, observei, refleti, planejei de novo. E aí fazer isso, né, pelo menos mais umas 2 vezes, para você chegar ao final de 3 ciclos e ter realmente um processo para você olhar, né? Então, para falar dessa coisa da pergunta e do contexto, né? O que a gente vai fazer no começo é descobrir qual é a pergunta que está viva na gente e dar contexto para ela. Sabe uma boa história? A gente vai chegar e vai contar quem é que está naquela história, o que que levou esse sujeito a estar nessa encruzilhada. Achar a nossa pergunta e contar do contexto é meio isso, assim, o que que você está vivendo na sua prática pedagógica que está ali sentadinha no seu ombro, sabe quando vai dormir no travesseiro e fica aquela perguntinha ali conversando com você, né? Será que eu consigo trabalhar melhor com as crianças, tal coisa? Será que eu consigo trabalhar com a coordenação, com a gestão, com o diálogo com os pais, enfim, né? A prática pedagógica ela é ampla, mas será que tem perguntas que estão ali? E por que que essas perguntas são importantes? Onde que elas estão vivendo? Como é a escola? Como é o meu dia a dia? Como é a minha rotina? Eu vou contar essa história, eu vou rechear essa história no meu contexto, né, de contexto, para contar sobre a minha pergunta, e vou organizar como é que eu vou fazer essa coleta, esse planejamento. Então, se é alguma coisa que eu vou observar na minha sala de aula, eu vou, né, falar, eu vou fazer 3 aulas sobre esse assunto. Vou organizar esse ciclo, cada ciclo é uma aula, ou não. Em cada ciclo precisam ser 2 aulas, 3 aulas. Eu preciso de 3 aulas por ciclo para poder observar. Então, eu vou definir um pouco como eu vou fazer essa observação em relação ao meu contexto, sabe? É bem livre, cada um que sabe como é possível observar e como é possível pesquisar. Porque você vai pesquisar alguma coisa, por exemplo, sei lá, é isso, que acontece uma vez por semana, talvez você precise de 2 meses para fazer, né? Mas se você vai observar alguma coisa que acontece todos os dias, talvez você precise de menos tempo. Então, essa dinâmica depende do que cada um escolhe como pergunta para observar. E aí, é isso. Nesse rigor que a gente fala, né, de ter as suas anotações sobre aquilo que você fez, tem algo muito importante que é esse convite que a gente fala da triangulação, né? Que é normalmente ter alguém testemunhando e te dando também visão sobre aquilo. Então, sei lá, se você é um professor de classe, você pode pedir para a pessoa que te acompanha, né, para auxiliar fazer essa observação. Ou se você está numa reunião com mais pessoas do seu corpo pedagógico, você pode pedir para outras pessoas desse corpo fazerem, ao final da reunião, você pode falar, gente, como vocês sentem que foi a reunião hoje, né? Então, encontrar pessoas que possam também trazer a visão delas, porque tem uma frase maravilhosa que eu adoro, que o Goethe fala do método, né, de pesquisa dele, e ele fala muito desse lugar, ele fala que o interesse de muitos, focado em um único ponto, pode produzir excelentes resultados, né? Então, aqui torna-se óbvio que o pesquisador irá ao encontro de sua desgraça ao deixar-se levar por qualquer sentimento de inveja que busque privar os outros dos louros das descobertas, por qualquer desejo irresistível de lidar sozinho e arbitrariamente com uma descoberta, né? Então, eu acho que ele traz essa provocação, mas que diz para mim desse lugar, dessa triangulação, da importância de ter mais gente com você olhando para esse seu, né, para essa sua pergunta de interesse, assim, e testemunhando também as suas reflexões, o que você percebeu, enfim, coisas que você não viu. Ah, eu anotei, né, você anota, de repente o auxiliar fala assim, não, e naquela hora eu vi fulaninho, João, estava fazendo uma outra coisa que você nem viu, né? E que é importante para aquela tua pesquisa. Então, é um pouco esse engrandecimento de olhar que tem esse lugar da triangulação e que garante um pouco também esse rigor
dessa pesquisa, porque tem algo muito importante na pesquisação, peraí que eu quero falar, é que nessa pesquisa o pesquisador está no centro da pesquisa, né? A pergunta de pesquisação é uma pergunta sobre a sua prática, é uma pergunta que você vai investigar sobre o que você está fazendo e como que você pode fazer isso para esse lado, para aquele lado, né? Ou seja, o tema, o que tá vivo em você, mas você está muito no centro, o que você faz está muito no centro da pesquisa. E nesse sentido, as suas impressões e as suas observações são muito fundamentais, né? Ao mesmo tempo, para a gente não correr o risco de ficar enviesado no nosso próprio olhar, é que a gente precisa tanto do rigor com as nossas próprias anotações, quanto desse apoio de triangulação, sabe? Que às vezes faz a gente respirar e enxergar com mais profundidade as coisas, assim. Então, eu acho que era isso, só voltando, né? Então, assim, se a gente for aqui para esse lugar do resumo do que faz uma pesquisação, é basicamente isso, encontrar esse seu lugar de interesse que você quer trabalhar em relação à sua prática, ao seu cotidiano. Podem ser perguntas que tenham a ver com coisas bem objetivas, né, do seu fazer, das suas vontades de aprendizado em relação à sua prática. E aí você vai organizar esse contexto de por que estudar isso é importante e o como você quer estudar isso. E aí você vai viver esse ciclo de planejar o que você vai fazer para estudar, tentar realizar isso que você planejou e aí ver o que aconteceu na prática, observar o que aconteceu da prática daquilo que você tinha planejado, perceber sentimentos, percepções, ouvir as outras pessoas sobre isso, né? Refletir e replanejar, né? É possível fazer um ciclo só? Com certeza. É legal fazer mais? Eu acho. Eu acho que dá uma consistência na nossa pesquisa. Mas é isso que eu tinha assim para contar e super aberta também a perguntas. Espero que de alguma maneira tenha dado para entender qual é esse contexto da pesquisação, assim, como ele funciona na prática. Obrigada, Ana. Eu acho que é isso. É muito legal ouvir assim, uma explicação que é mais simples, que cabe nas mãos das pessoas, né? Colocar aquilo que se faz mais com algumas observações, anteninhas ligadas, né? O rigor, cuidado no registro, esse planejamento, muito bacana. Obrigada pela sua contribuição. Vamos ouvir um pouquinho a Dora, que é uma professora dessa área também, na Faculdade do Steiner. Olha, eu estou muito honrada de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar com essa nova forma, né, de fazer pesquisa, que realmente, como a Ana falou, está casada com a vivacidade da própria prática pedagógica, né? Acho que é muito importante a gente cultivar novas metodologias de pesquisa. E essa é uma metodologia relativamente nova, né? Então, quando a Ana fala desses vários movimentos, né, de planejar a ação, observar, refletir, tornar a ação, né, e triangular, eu acho que traz um movimento para essa pesquisa que coloca esse professor no centro, né? Valoriza esse professor, valoriza esse pesquisador, né? E tem total consonância com aquilo que é a proposta desse congresso, né? Esse eu que atua, que vivencia e que se expressa no seu fazer e na sua própria pesquisa, né? Acho que tem muita conjunção com essa ideia, né, do eu como um ser dialógico, manifestações da cultura brasileira, quer dizer,
tem muito casamento, né, nessa forma metodológica e naquilo que esse congresso propõe, né? E é claro que a gente precisa, de fato, né, e esse movimento a gente tem feito também na Faculdade Rudolf Steiner, de olhar para a pesquisa como esse lugar de compartilhamento, né, com o outro e, sobretudo, de práticas pedagógicas que são incríveis, mas que são pouco conhecidas, né? A gente tem um acervo aí levantado pela Clara Jardim, das pesquisas que têm sido feitas no meio acadêmico, mas a semana passada eu mesma participei de uma banca na PUC, de uma professora, Waldorf, e quem estava na banca conhecia muito pouco, e acabou se encantando com aquele projeto, né? Com aquela pesquisa que foi ali defendida, né? Então, a gente precisa alargar esse horizonte da pesquisa para transitar nos meios acadêmicos com esse nosso legado, né? Com tudo que é feito e tão bem feito no dia a dia. E realmente valorizar esse professor pesquisador, né? Acho que a revista já está aí, a Melanie já mencionou, ela está aberta para receber o fruto desse congresso, né? Depois a gente pode até pensar, talvez numa edição especial, né? Voltada a isso, mas estamos aqui apostando nessa nova ideia e acolhendo os trabalhos que possam surgir dessas novas pesquisas. Bacana, meninas. Obrigada, Dora. Surgiu uma pergunta para vocês três, na verdade, que vocês podem comentar, que é bem legal. A Marta Santos, ela traz uma preocupação que é o seguinte: nesse caso das pesquisas, das escolas, estamos lidando diretamente com seres humanos. Como fica a questão do Conselho de Ética em Pesquisa? Quer começar, Florencio? Posso começar, mas estou muito curiosa para ouvir a Ana também a respeito disso. Como é que se dá esse trabalho na pesquisação? Porque no campo acadêmico está bem claro que toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa que envolve seres humanos, aí eu posso até relatar rapidamente, né, no meu doutorado, eu fiz o estudo de caso de 2 crianças da escola onde eu trabalho, que tinham chegado ao final do 2º ano sem terem completado o processo de alfabetização. Então, o que eu fiz foi fazer um registro em diário de campo dos encontros que essas crianças tiveram ao longo de 1 ano e meio no apoio pedagógico. Eu fiz o registro daquilo que normalmente a gente faz no apoio pedagógico, só que no caso dessas crianças, isso ia virar uma tese. Não sei, Ana, se cabe, né? Não combina com a pesquisação, né? Então, os pais tiveram, essa pesquisa teve que ser cadastrada na Plataforma Brasil, que é uma plataforma que encaminha os trabalhos para avaliação do ponto de vista ético, todos os procedimentos tinham que ser perfeitamente descritos, os pais, os professores e as crianças tiveram que assinar uma autorização concordando com a participação nessa pesquisa e a direção da escola também, né? Porque essa pesquisa foi feita dentro de uma instituição escolar. Então, esse projeto é analisado pelo Comitê de Ética e depois ele volta, caso esteja faltando alguma coisa. Então, você vai fazer entrevistas, quais as perguntas que você vai fazer com esses pais, né? Que tipo de atividades vão ser feitas com essas crianças e assim por diante, né? As universidades, elas têm seus próprios conselhos de ética para avaliar esses trabalhos. No caso da Faculdade Rudolf Steiner, esse é um comitê que está instituído e trabalhando, né, na criação de seus processos internos de avaliação. Mas eu acho até que é uma pergunta que a gente compartilha, né? Nesse congresso, a gente está abrindo para o compartilhamento de experiências. Ainda, a gente pode até abrir um espaço para quem fez pesquisas acadêmicas, mas ele não está pensado para ter esse rigor. Mas, obviamente, que a gente imagina que o nome das crianças envolvidas,
não deve aparecer, ou seja, existe todo um cuidado na preservação dos dados das pessoas que participaram, que faz parte desse guarda-chuva maior da ética em relação às pessoas que estão diretamente envolvidas com o nosso trabalho. Ana, você gostaria de completar? Eu acho que tem 2 comentários importantes, assim, um que tem uma parte desse trabalho que na verdade, a pesquisa que a gente está fazendo é muito menos sobre o outro, neste caso, do que sobre a nossa própria prática. Então, tem, claro, sem dúvida, eu acho que um cuidado que é esse que você está falando, né, Florência, do contexto e dos nomes e da preservação, né, das pessoas que estão envolvidas ali, mas tem um lugar que o teu objeto de investigação, neste caso, não é a criança, né, não é o processo pedagógico da criança, mas o seu processo de ensino em relação a isso, né? Então, eu acho que no caso das necessidades acadêmicas, precisa ser identificado se ele é se a questão que você está trazendo é uma questão que precisa da aprovação do comitê de ética ou não. Eu acho que vai depender um pouco deste limite em relação à prática pedagógica, porque se a gente está falando de ações, e aí a gente tem, inclusive, conversas com isso sobre a faculdade Rudolf Steiner rolando agora por conta de uma pós-graduação que a gente está lá, né? Mas se a gente está olhando, imbuído nesses processos que já são do seu cotidiano, o que muitas vezes é o caso, na verdade, você não vai fazer nenhuma pesquisa com a criança ou com, né, a família, você vai simplesmente fazer uma ação que é a ação que você já faria, que é estar ali no seu dia a dia, né, sendo professora daquelas crianças, mas com esta pergunta acordada dentro de você, observando a sua própria prática, né? Então, observando o seu próprio dia. Então, muitas vezes, nesse caso, isso é considerado pelo âmbito acadêmico uma pesquisa que não é necessária de passar pelo comitê de ética, ela entra numa categoria que eu me esqueci o nome agora, que tem a ver com essa coisa do estudo, né, como se fossem estudos cotidianos da sua própria prática. Agora, se por um acaso tangencia esse lugar que você está falando, do estudo realmente né, de envolver esse outro lugar, aí tem um limite que precisa passar por esse processo, né, e cuidado ético. Eu entendo isso dessa forma hoje em dia na pesquisação, né? Legal. Lembrando, né, que essas pesquisas que a gente está convidando para estarem no congresso, elas são feitas e desenvolvidas nas escolas, certo? Cada um que está aqui tem a sua pesquisa, que pode ser a sua própria, como disse a Ana, como apresentou, como também pode ser outras categorias, né, que nós escrevemos ali, né? Pode ser o resultado de um estudo sobre um tema ligado a essa grande temática, né? Pode ser, sim, uma pesquisa acadêmica que também vai analisar crianças, não podem ter modalidades, né? E, então, se está no âmbito da escola e não de uma universidade, talvez, eu queria que a Melanie talvez e a Dora comentassem, apenas dar ciência, compartilhar com o colegiado de professores da escola, com a comunidade envolvida, seja algo super necessário, né? Para que todos saibam que estão acontecendo 2 pesquisas, ou que vão ser... alguém vai, por exemplo, a Manuela quer contar qual foi a experiência dela nos 8 anos de trabalho que ela teve com a turma que ela levou lá na Escola Moara. Então, ela vai ter que comunicar a algumas pessoas, né? Que ela a turma já se formou, então ela vai ter que comunicar a quem. Então, acho que esse protocolo interno, que não é necessariamente um comitê de ética, mas sim uma publicação, deve ser feita, não é mesmo, Melanie? Sim, eu acho que talvez a Dora poderia falar alguma coisa, ela foi a nossa coordenadora do nosso comitê de ética, e eu acho que ela lidou bastante com essa questão, né? Na verdade, o nosso comitê é bem jovenzinho, né? E eu, como professora de literatura, vou dizer que eu estou uma aprendiz ainda nesse processo, né? Porque quando a gente mexe com literatura, a gente mexe com documento e não com seres humanos. E essas normas, né? Elas vêm da área da saúde e agora que elas entram para as ciências humanas. Então,
Eu vou dizer que, assim, a princípio, dentro desse momento do percurso de aprendiz em que eu estou, eu entendo que existe essa necessidade, acho que, de uma comunicação, mas como o foco está no professor, né, e na sua atuação, eu penso que não necessitaria passar pelo comitê de ética, mas que fosse comunicado, né? E evidentemente que qualquer nome das crianças ou famílias que possam ter uma relação sejam de fato preservados, né? Por enquanto, acho que essa é a minha opinião, né? Mas estamos aí numa discussão na faculdade, estudando um pouco isso, né? Que essa metodologia é bastante inovadora, né? Parece que ela associa um pouco a pesquisação com a pesquisa autobiográfica, né? Acho que está aí nesse âmbito. E talvez, assim, para falar um pouquinho, né, ainda mais, quando a gente pensou, né, neste congresso com esse tema, nós pensamos muito, assim, de valorizar o professor no seu território, como ele, no seu território, poderia talvez nos dar notícias de como ele fez a mitologia no 4º ano, que experiência ele teve lá, que experiência ele teve na alfabetização dentro do seu território, assim, uma ideia de realmente tentar trazer essa brasilidade para dentro do nosso congresso, né? Então, isso sim, eu acho que a gente tem muito, muito desejo dessa notícia, e eu acho que seria muito rico para o nosso país se a gente, para quem não tem um tema, né, olhasse um pouco para a sua prática escolar e visse, nossa, aqui eu trouxe isso, né, aqui eu trouxe aquilo, como é que isso reverberou, como isso chega nos meus alunos. Mas como as nossas colegas disseram, é como eu realizei isso, né? Lógico, os alunos são extremamente importantes, mas é sobre a minha prática com esse assunto dentro do meu território. Então, isso nos cativa bastante, assim como uma possibilidade para o Congresso, uma diversidade de apresentações muito vinculadas aos territórios. Janice, que você quer fazer um comentário? Gostaria de fazer um comentário. Boa tarde, todas, todos. Na verdade, eu passei 3 anos com o Alan e o grupo aqui de estudos do Nordeste, e a gente fez todo esse trabalho da pesquisação. E a diferença é essa, exatamente. São narrativas muito próprias da minha ação e o que é que ela repercute lá fora e o que é que ela vai repercutir aqui dentro, né? Então, é uma contínua pergunta de todos os dias, em todo o processo do próprio planejamento, que veio através de uma ação feita, de uma observação e de uma reflexão, muito falando do que você, professor, ou você, profissional, se não fosse em escolas, e o que é que você conseguiu de resultados é muito... o produto final, na verdade, ele vai ter um produto final, mas o mais importante é a vivência do processo. É esse processo que ele é fantástico, e é esse processo também que ajuda esse professor a se auto-observar, auto-educar, auto-conhecer no seu processo biográfico. Então, é extremamente rico, não é? Então, quando a Melanie fala, a gente vai ouvir também como é que esses professores atuaram, como é que estão acontecendo, é mais ainda, né? Porque, além disso, além dessa pesquisação nos trazer esse recurso, que eu acho que é significativo, estatisticamente falando, de como é que nós estamos atuando nesse universo tão grandioso, né, que é o Brasil, a gente também vai estar vendo um trabalho de autoconhecimento e autoeducação no seu próprio processo de pesquisa. Então, é riquíssimo, né? Você vai conhecer uma pessoa, um profissional, que realmente escolheu esse caminho desse autodesenvolvimento. Eu estou amando, viu? Estou muito grata por estar aqui e pela Ana ter trazido com tanta propriedade tudo isso. Obrigada. Janice, eu queria falar que é muito lindo ouvir teu depoimento, assim, né? Porque
Eu acho que o que me encanta nessa história dessa pesquisa é isso, parece que a gente define que a gente quer pesquisar alguma coisa, né? E o processo de fazer a pesquisa é que vai sendo o nosso grande professor também em relação a isso, né? Então, além da gente ter essa possibilidade né, de compartilhar esses aprendizados depois, que eu acho também maravilhoso isso, a gente também é isso, se dá esse presente de ir vivenciando isso. E eu acho que quando a gente compartilha, a gente também compartilha de um lugar que é um lugar muito generoso, porque ele é muito verdadeiro, né? Essas reflexões, esses lugares, quando a gente encontra as perguntas que realmente movem a gente a estudar a nossa prática, o nosso fazer, ele vem com uma riqueza, né? Então, obrigada por esse depoimento, porque eu acho que para mim ele traz muito, sabe, a vivência desse processo e a riqueza que é o mergulho quando a gente faz, né, essa pesquisa. E acho que uma coisa que eu queria falar é que justamente o registro e tudo isso, ele tem uma certa liberdade, né? Claro que ele tem um contorno, mas a forma como ele vem também vem muito relacionada ao próprio processo. Então, tem uma certa liberdade de todo mundo ir escrevendo e trazendo isso numa linguagem que faça sentido com aquilo que está sendo aprendido ali, né? Então, ele tem uma leveza também, eu acho, nesse lugar que não assusta tanto a gente quando a gente imagina. Eu, pelo menos, sou uma das que, né, levanta os cabelos em pé quando falam de pesquisa acadêmica, né, congresso, dá uma responsabilidade, assim, eu acho que tem esse rigor, mas também tem uma leveza, de uma liberdade de como a gente pode trazer esses aprendizados a partir desse cotidiano. Eles são aprendizados, às vezes, muito ligados ao cotidiano, né? E ao mesmo tempo essenciais, assim. Então, obrigada. Me emocionei com o seu depoimento. Bacana, muito legal mesmo essa compartilhar, né? A Marta tem um comentário. Você quer falar, Marta, por favor? Marta Santos, não sei se ela está com probleminha de Oi, áudio. gente. Eu tô com problema na internet, eu não vou abrir a câmera não, para ficar melhor. Boa tarde. Tanto que eu demorei de entrar, porque minha internet estava ruim. Mas eu tô achando bem interessante, eu entrei, assim, para conhecer mesmo mais a proposta de vocês. Não trabalho em escola Waldorf, mas trabalho com antroposofia na formação de professores, né? E meu interesse está aí. Então, o meu cuidado é que, assim, eu trabalho com pesquisa na área de educação e de psicologia, e sempre a própria metodologia da pesquisação, quando a gente coloca essa pesquisa para os alunos trabalharem, ou a gente trabalhar nos projetos de extensão, as publicações, como resultado de pesquisação, foi o termo em si que me chamou a atenção. Eles não podem ir como resultado de uma pesquisação se não tiver passado pelo Conselho de Ética, pelo menos é a orientação que a gente tem aqui na Bahia. Ele pode ir, como vocês estão falando, como relato de experiência da minha prática pedagógica ou da minha vivência naquele grupo, mas não como resultado de uma pesquisação. Aí eu queria saber como é que estava a orientação de vocês com relação a isso, porque eu entrei no meio do caminho, como eu disse a vocês, né? Eu não estava conseguindo conectar. Foi daí a minha pergunta. Oi. Marta, eu acho que é isso mesmo que você falou. Nesse congresso, a ideia é que entre com relato de experiências, né? E a minha experiência é que, de fato, né, apesar do foco poder mudar, eu acho que, em linhas gerais, as universidades todas, sempre que envolve seres humanos, pedem para que o projeto seja submetido ao comitê de ética, né? Eu acho que aí, nesse sentido, a gente compartilha a mesma experiência, e até por isso que a faculdade deu esse passo da criação do comitê de ética, né? Mas, como não é a proposta desse congresso, eu acho que, por hora, a gente resolveu, não é isso, Ana e Dora? É isso mesmo. E tem um lugar, a gente tem várias linhas dentro da pesquisação, né? A mais conhecida, acho que tem exatamente a ver com isso, com esse lugar, né, da pesquisa do outro,
Mas neste caso, desta linha metodológica de pesquisação, é essa pesquisação da sua própria prática, né? Então é por isso que a gente resolveu organizar isso dessa forma como relato de experiência, exatamente isso. E eu acho que tem essa inversão, estava lendo seu comentário aqui também, né, Marta, no chat. Então tem realmente esse lugar. Esta pesquisação, ela tem a centralidade na sua própria ação, né? Na sua própria ação pedagógica em relação àquilo que você está desenvolvendo e não em relação a algo que você vai querer mexer no contexto ou avaliar o impacto disso no contexto, né? É muito mais em relação a isso, e é por isso que a gente fez esse caminho que a Florência está mencionando. Grata aí pelos esclarecimentos. Então, gente, eu acho que é um pouco nessa linha, né? Eu acho que algumas professoras escreveram também dizendo que estão em sala de aula, que esse horário talvez não seja melhor para a gente continuar as oficinas da semana que vem e da outra, que estão previstas, porque a ideia, né, é ter um ciclo de apoio ao desenvolvimento dessas pesquisas. Então, hoje, essa abertura, é trazer essas perguntas gerais, né? Ter uma pequena compreensão sobre esse olhar da pesquisa sobre a sua própria atividade prática pedagógica. Eu até coloquei no chat aqui o link que está no site da federação para uma pequena apostila com as bases dessa pesquisação, elaborada pela Ana Bilioni e pela Ana Paula Chaves, que são professoras lá da Faculdade do Steiner, também que estão nos ajudando nesse trabalho. E então é um pouco esse momento, né? Então aqui a gente pode compartilhar um pouco das nossas próprias pesquisas também. Então, se alguém quiser compartilhar o que está fazendo, para a gente ter uma ideia, né, de o que está acontecendo entre vocês presentes aqui, também queremos convidar vocês a levar para outras pessoas esse convite para os próximos encontros, tá? E aí a gente vai, daqui a pouco, né, o nosso encerramento está previsto para 5h30, com uma pequena tarefa para o próximo módulo. Então, eu acho que a Lígia quer contar um pouco, porque a Lígia é uma professora pesquisadora já há um certo tempo sobre a temática de brasilidades. É, Lígia? Oi, boa noite. Eu tenho, na verdade, uma dúvida, né? Minha vivência é na educação infantil. E as pesquisas, assim, a gente... eu e a Daniele, que a gente está juntas na Itiara, agora no momento, na educação infantil, a gente tem pesquisado bastante as festas populares, né? O processo de alguns alimentos também mais típicos brasileiros, e aí a gente estava em dúvida. Como é que é o formato também desse trabalho? Assim, se a gente poderia propor uma vivência, claro, trazer também um pouco, né, do relato, de como foi, como é que é, né, que está sendo esperado, assim, é um relato, pode ser uma vivência, como que é livre? Tenho essa dúvida. Você quer que eu responda, Cris? Então, na verdade, podem ser as duas coisas, né? Eu entendo que o próximo encontro, na realidade, ele é, já entrando na tarefinha que a Cris queria passar para o próximo encontro, na verdade, é um momento, a gente pensou em fazer realmente como grupos de trabalho, onde as pessoas possam compartilhar justamente os seus temas, as suas perguntas, e aí, durante o encontro, a gente possa ir alinhavando esse formato da apresentação. Porque até dia 20 de abril, a ideia é que até dia 20 de abril as pessoas encaminhem para um comitê que vai fazer a seleção dos trabalhos a serem apresentados, um pequeno texto falando, olha, minha pesquisa é assim, eu estou trabalhando com tais e tais temas, quais, né, que são, de repente, se eu estou usando alguma bibliografia, o que eu quero falar é que esse formato, a ideia não é fazer um resumo de apresentação de trabalho para congresso oficial, mas assim, esse formato seja construído junto no próximo encontro, a partir do compartilhamento das questões que vocês têm. Então, a ideia dos 3 encontros é justamente ajudar as pessoas a encontrarem esse formato
para poderem até dia 20 encaminharem para esse comitê de seleção o que elas gostariam de apresentar. Então, a ideia da gente é realmente, né, que vive essa pergunta para o próximo encontro, né? Qual é a prática pedagógica que eu gostaria de compartilhar com os meus colegas, né? E, além disso, que eu acho que é esse ponto cerne para o estabelecimento do relato, também é pensar que dúvidas existem em relação à própria apresentação. Trazer já para o próximo encontro, bem assim concretamente, não sei como é que eu resumo essa pergunta, mesmo questões que a gente já discutiu hoje, como que eu comunico a escola, como eu comunico os colegas, isso a gente no próximo encontro pode discutir. Ana, você quer completar? Não, eu ia falar que eu acho que nessa linha a pesquisação, acho que ela é também uma possibilidade, né, assim, de caminho para isso, né? Então eu acho que tem essas outras que a gente foi falando, acho que até a Cris falou no começo, né? Um pouco dessas. Então, era só isso que eu queria, né, adicionar. Eu acho que tem sim não sei, uma possibilidade dessa também de descobrir novas formas em relação a essas apresentações que podem ser bem interessantes, assim, né? Complementando, né, Lígia? A ideia seria que talvez lá no congresso a gente tivesse as salas, talvez salas temáticas, educação infantil, né? Ou vinculadas a regiões, dependendo dos trabalhos que a gente tiver, né? Ou física, né? Ou química, ou linguagem, ou os 4 primeiros anos, enfim, a gente veria de que forma dividir essas salas e as pessoas teriam um tempo para apresentar, né? Então, nós, como participantes, também, eu acho que eu vou na educação infantil e assisto lá 4, 5 apresentações de colegas que apresentam a sua pesquisa. Então, é um pouco assim para pensar, né, na organização, ter essas salas meio que com alguns temas que a gente vai elencar e que as pessoas possam, então, apresentar e os demais possam, então, assistir os seus colegas nas suas pesquisas, fazer perguntas, né? Nesse momento, ter uma interação, assim, legal com o pesquisador. E eu queria complementar, né? A gente abriu espaço para relatos sobre grupos de estudos que acontecem nas escolas. Então, se vocês têm uma temática que vocês vêm estudando relacionada à prática pedagógica, elementos da antropologia, a questão da brasilidade, a ideia é aceitar justamente para que eles sejam apresentados. A gente se reúne tantas vezes, nós já estudamos esses temas, a gente vem levantando essas questões, então abriu espaço para esse compartilhamento de estudos também. E avisem no colegiado das escolas de vocês, porque hoje tem bastante pouca gente, né? Uma forma interessante de falar. Assim, e é legal, de repente, fazer uma pesquisa com mais pessoas, né? Não precisa ser uma pessoa só, pode ser um grupo fazendo alguma pesquisa. Então, leve para os colegiados, porque seria muito bacana a gente ter professores, vários professores, né? Podendo apresentar aí o trabalho realizado. Acho que é muito importante. Esse protagonismo do professor, esse empoderamento do professor, a gente precisa realmente se vestir disso, né? E partir para a realização de uma pesquisa e apresentação. Então, falem para os colegas, por favor. Bom, então, gente, tem mais alguma pergunta, algum comentário, talvez, aqui dos que estão conosco? Próxima data. Oi? A Daniela tem uma perguntinha aqui, continuando a da Lígia. Quer falar, Daniele? Não, mas eu posso ler. A Daniele está aqui com a gente. Eu posso falar. Boa tarde. É um pouco... Eu estou junto com a Lígia, né? Então, é um pouco o que a gente ficou conversando, para além da pesquisa, né? Acho que do que foi apresentado, da pesquisação e dessa parte que eu também imagino que nos congressos são, assim, as salas, né? E você tem um tempo e apresenta, às vezes com apoio visual, né?
se haveria espaço no Congresso para propor oficinas e vivências, ou se isso seria já proposto pela equipe organizadora do Congresso, né? Às vezes tem esse espaço e às vezes não, porque eu sinto que na nossa prática teriam algumas vivências que poderiam contribuir também para outros professores na educação infantil, em torno da Então, brasilidade. a forma de apresentar a pesquisa, a gente não quer fechar essa forma, né? Nós pensamos em ter espaços temáticos, que a gente ainda não sabe porque esse comitê de pesquisa, que já tem pessoas convidadas, por exemplo, a Carla Leves, que está aqui com a gente, é uma dessas pessoas, e outros professores. Nós vamos classificar essas pesquisas por esses temas. Então, a forma de apresentar, a gente não gostaria de fechar. Então, criativa de apresentação das pesquisas de acordo com o que vocês acharem que possa ser mais interessante contar para os outros a riqueza do seu trabalho, tá bom? Você pode ir pensando, e como as meninas disseram, no próximo encontro a gente pode aprofundar um pouquinho. Hoje nós não tivemos essa possibilidade, né, de cada um contar um pouco qual é a pesquisa que pretende trabalhar, pretende apresentar. Mas, a princípio, isso não tem um formato fechado, tá, Daniele? Muito bem, gente. Então, a gente está chegando ao final do nosso primeiro encontro. Temos essas datas, né, marcadas. Lembrar que tem essa apostila no link. Quem não viu o chat aqui, entra no site, tem uma área que é congresso, você pode acessar. Isso pode ser útil para vocês também, para dar uma olhadinha em como é que vocês vão estruturar esse trabalho. E a gente também pretende fazer alguns plantões de dúvidas, né? Juntar umas horas para conversar. Então, quero mostrar, quero trocar uma ideia do que eu estou fazendo. Então, a gente vai se organizar daqui até o congresso, ou antes, né, quando vocês vão se inscrever, entregar a sua pesquisa, para que a gente possa ajudar também nesse pedacinho, que às vezes dá uma insegurança, né? A pessoa pode pensar, será que eu posso fazer esse pedaço ou não? Mesmo depois dos 3 encontros aqui nas oficinas, tá bom? Então, acho que é esse o recado final. Abro para vocês, meninas, se quiserem falar alguma coisa para a gente fechar, e aí a gente encerra. Não, eu só queria dizer que nós estamos muito felizes com a possibilidade de ouvir os relatos, né, de conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo nas escolas. Então, Acho que eu também queria dizer que a possibilidade, eu acho, né, de trazer esse lugar mais consciente, né, do pesquisador, da sua própria prática, sabe, para dentro da prática pedagógica, né, nas escolas Waldorf, para mim parece algo muito, absolutamente coerente com a prática pedagógica das escolas Waldorf. E eu acho que tem um lugar muito, né, quando a Ana Paula e eu, a gente estava escrevendo, tentando organizar esse artigo que a Cris tá colocando ali no chat, veio muito essa imagem, né, porque acho que tem essa imagem tão bonita da autoeducação, né, como esse lugar nessa pedagogia, e para a gente, de alguma maneira, a possibilidade de criar uma cultura mesmo, da gente fazer essas pesquisas, né, da nossa própria prática, como algo que a gente vai se desenvolvendo, é algo né, veio muito esse lugar dessa autoeducação como um centro inspirador para isso. Então, é isso, acho que eu queria dizer, né, trazer esse olhar assim, e acho que parabenizar também, eu acho, né, a faculdade, a federação, e acho que a todas as escolas, e a vocês que estão aqui, criando esse campo, sabe, de pesquisa e de interesse nas nossas próprias práticas, entre nós, assim, entre, né, as pessoas que estão envolvidas com isso. criar esse campo, muito bacana essa imagem, né? O que está nascendo agora para fortalecer que esses trabalhos possam se apresentar, né? Trabalhos riquíssimos que acontecem no Brasil inteiro. Muito legal. Lígia, você quer falar? Oi, gente, eu não sei se é o momento agora que estava quase, né, fechando, mas acho que é uma coisa importante de saber para trazer para o próximo encontro já algo mais desenhadinho e eu e a Daniela, a gente conseguir
construir algo, né, para julho. Vocês já têm ideia de quanto que seria esse tempo para apresentação, para essa troca? Nós pensamos num tempo de 20 minutos, inicialmente, porque nós não sabemos ainda o número das pesquisas, né? Então, vai ter um ajuste, e isso vai ser discutido um pouco mais adiante, mas pelo menos 20 minutos de trabalho, e vai ser um momento no Congresso, na programação, como a Melanie falou, reservado para essas trocas. Não é paralelo a nada. São 2 dias em que nós temos um horário específico em que esses espaços vão estar abertos e as pessoas vão poder transitar, escolher quais pesquisas elas querem aprender, trocar, né? Então, a gente está na construção, tá bom, Lígia? Mas ainda não temos esse final, porque não temos esse olhar sobre quais vão ser e quantas pesquisas, tá? Bom, queria agradecer a Dora também, né, que super bacana de poder estar aqui com a gente sempre quer que ela esteja pertinho desse tema, e todo mundo que está aqui hoje. E eu coloquei uma frase do Steiner, que é tão bacana, né, que eu acho que traz um pouco desse impulso que está nascendo aqui, que pretende, que a gente gostaria que vivesse. Que o importante não é a perfeição com a qual conseguimos realizar, que deve provir da vontade, e sim que o que tiver de surgir nessa vida, por mais imperfeito que venha a parecer, seja feito uma vez, para que haja um começo. Obrigada, gente. Até o próximo encontro. Convidem mais pessoas e a gente espera vocês aqui. Até lá. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Florência.